boa tarde. Nós vamos começar agora a apresentação do nosso trabalho intitulado Utilização de simulação discreta para a melhoria de uma estação de bicicletas compartilhadas. Primeiramente, a gente vai começar discutindo um pouco do problema. E eu acho que todo mundo aqui em Belém já viu essas estações de bicicletas compartilhadas. Para usar elas, o usuário tem que baixar um aplicativo, onde ele pode verificar onde estão essas estações e quantas bicicletas disponíveis cada estação tem. E aí ele se direciona a uma dessas estações, aluga uma bicicleta, usa por um tempo, depois ele tem que verificar de novo no aplicativo onde tem estação com vaga disponível. E aí ele pode deixar essa bicicleta em alguma dessas estações. Agora, por que a gente quer simular esse problema? Para que isso aqui não aconteça. É muito importante que a empresa dimensione bem tanto o número de vagas dessas estações quanto o número de bicicletas para atender os seus usuários e ter o lucro máximo. Então a gente não quer nem que a capacidade de uma estação seja muito pequena e nem muito grande, como a gente está vendo nessa foto. Aqui tem uma infraestrutura que a empresa gastou dinheiro e que não foi utilizada. Então a primeira etapa desse trabalho foi a modelagem dos dados. A gente utilizou dados de Nova York através dessa empresa chamada Citybike. E nesses dados a gente tem tudo que a gente precisa para fazer o trabalho. A gente tem que horas que começou e terminou uma viagem, que estação que essa viagem começou e que estação que ela terminou. Porém, conversando com o professor, a gente viu que há um possível viés nos dados. E esse viés se dá porque a capacidade de uma estação restringe a sua demanda. Então, por exemplo, se a gente vê o cenário dessa foto, digamos que tem muita gente querendo usar uma estação. Não é isso que a gente vai ver na realidade e nem nos dados. A gente vai ver uma estação muito utilizada, mas que ainda assim tem sua demanda restringida pela capacidade. Então, uma solução que a gente encontrou para minimizar esse viés no nosso trabalho foi escolher uma estação que tinha menos desse problema. Uma estação em que tinha um número considerável de bikes livres durante o tempo e também um número considerável de estações livres durante o tempo. Então, a gente encontrou essa estação aqui na Christopher Street, que possui 50 vagas, que também são chamadas de docks, essas vagas de bicicletas. Na seleção dos dados, a gente escolheu os dados do mês de abril de 2019, porque são os dados mais recentes que a gente teve de estações. E ao olhar os dados, a gente viu que o uso nos dias de segunda, terça, quarta e quinta difere bastante dos dias de sexta, sábado e domingo. O que faz sentido, né? Sábado e domingo as pessoas usam de forma muito diferente as bicicletas. E na sexta, por exemplo, as pessoas vão para o trabalho de bicicleta, mas acabam não voltando para casa à noite, vão para um bar, um restaurante, algo do tipo. Então a gente resolveu escolher somente os dias de segunda, terça, quarta e quinta para realizar esse trabalho. A gente também removeu outliers extremos por não se tratarem de dados representativos. E por último a gente calculou o intervalo de tempo, tanto para viagens iniciadas quanto finalizadas, que é a diferença em que uma viagem começa da outra. Aí esse é o resultado dessa etapa. Então a gente pode ver que a distribuição de viagens iniciadas como a de viagens finalizadas se assemelha bastante. Elas são simétricas basicamente. E se aproximam de uma função exponencial. A gente tentou realizar o teste de aderência, mas a gente não obteve sucesso. A gente utilizou função exponencial, função de Pareto e algumas outras, mas não conseguiu encontrar um conjunto de parâmetros que satisfizesse o teste de Kolmogorov. Então a gente resolveu utilizar os próprios dados na simulação. Porém, esses dados eles são representativos, porque a gente conseguiu mais de 5.000 amostras, tanto para viagens iniciadas quanto finalizadas. Outra coisa que merece ser mencionada é que, ao visualizar os dados, a gente notou que há picos de uso perto do começo e do fim do horário comercial, que faz sentido. As pessoas normalmente vão de bike para o trabalho e voltam para casa de bike. Só que isso mostrou uma complexidade para o nosso trabalho. Como que a gente vai utilizar isso na simulação? Então, dado o escopo da disciplina, o tempo que a gente aprendeu, a gente resolveu assumir que essa demanda era constante durante o dia, não tinha esses picos, o que é uma limitação do nosso trabalho. No modelo conceitual OCD, nós definimos os atributos da simulação em três tipos. Inicialmente as entidades, onde obviamente definimos as bicicletas e os docks das estações. As filas, nós temos as filas para retirar de uma bicicleta e para deixar uma bicicleta. E as atividades, baseado na fila, temos para a atividade de retirar uma bicicleta do dock e deixar uma bicicleta no dock. Nós pegamos todas essas três classes
de entidades e de filas e de atividades e unificamos no diagrama CD. O diagrama foi montado de uma forma mais próxima da realidade, mas sem envolver muita complexidade. Como podemos ver, temos duas atividades iniciais, que é a de deixar a bicicleta ou de retirar uma bicicleta. E toda vez que o usuário realiza uma atividade, isso vai vagar um espaço no dock ou uma bicicleta. E quando o usuário já estiver satisfeito, ele se retira do sistema. Mas se no caso houver a ausência de uma bicicleta ou de um dock, isso vai acarretar uma desistência devido à ausência de bicicletas ou de docks disponíveis. Para a simulação computacional, nós criamos a classe Simulation. Essa classe recebe seu construtor o número inicial de bicicletas disponíveis no início da simulação, o número inicial de docks disponíveis no início da simulação e o intervalo de tempo transcorrido da simulação em horas. Nessa mesma classe, nós temos o método Start Simulation. Esse método irá iniciar o ambiente de simulação do SimPy utilizando os atributos definidos no construtor da classe. E o seu retorno é uma lista que contém o número total de iterações, ou seja, de ações de retirada e devolução, o número de desistências de retiradas e o número de desistências de devoluções de bicicletas. Bom, para obter resultados a gente realizou 3 experimentos e cada combinação possível de número de docks e número de bicicletas diferentes foi rodada essa possibilidade 1000 vezes. Então, para botar os gráficos, a gente utilizou a média dessas 1000 execuções e o desvio padrão também. E todos os experimentos foram realizados considerando um período de 24 horas. No primeiro cenário, a gente tem um número de dock fixa e a gente vai aumentando o número de bicicletas. E a gente pode ver que há uma redução na desistência para alugar bicicletas e um aumento significativo na desistência de devolver bicicletas. Isso faz sentido, porque tem mais bicicletas na estação, então mais pessoas podem alugar, mas ao mesmo tempo que as pessoas podem alugar, são mais bicicletas ocupando as docks na estação. Então, menos pessoas vão poder deixar a bicicleta, né? E a gente pode ver também que a menor desistência ficou ali em cerca de 43 bicicletas. No cenário 2, a gente fixou o número de bicicletas e foi aumentando somente o número de docks. E a gente foi vendo que houve uma queda drástica na desistência de devolução, porque agora você tem mais docks para deixar as bicicletas, e ao mesmo tempo que as pessoas deixam mais bicicletas, outras podem pegar essas bicicletas que foram deixadas. Então tem uma redução significativa ali na desistência para alugar bicicleta. E a gente pode ver também que o número de desistência para devolver estabilizou ali após cerca de 60 docks. No cenário 3, a gente foi aumentando tanto no número de bikes quanto no número de docks. E a gente pode ver que teve uma queda brusca nos dois tipos de desistência, certo? Então, isso aqui sinaliza a importância de aumentar tanto bicicleta como docks ao mesmo tempo e evidenciou o efeito que aumentar o número de bicicletas tem na redução de desistência para alocação de bicicletas. Como conclusão, a gente tem a gente conheceu a importância e os efeitos de aumentar tanto docks como bikes, e que aumentar os dois é importante. Esses resultados podem ajudar gestores a tomarem decisões de negócios, mas a gente não tem como dizer qual é a melhor, porque a gente não tem os custos da empresa, né? Tanto de bike como de manutenção, e é possível generalizar esse resultado para outras empresas que tenham o mesmo tipo de problema, contanto que elas coletem os mesmos tipos de dados que foram utilizados aqui, que é sobre o uso real de cada estação.